desejando um feliz Natal a todos. Ah, mas tão cedo? Mas é claro, se queremos um Feliz Natal, todo o mês de dezembro, ou melhor, todo último domingo de novembro e os domingos de dezembro até o dia 25, para nós são natais. Esse é o plural? Natal? Natais? Natal. Para que seja feliz, temos que construir dia após dia, entendendo o sentido do Natal. Eu sei o sentido do Natal. Tamanho M. Não porque eu esteja magro, é que são grandes as camisetas. Então você, quando comprar, presta atenção, você que usa G, veja primeiro se realmente é G, viu, Samuel? Vê se é G mesmo, acho que M dá para você também, viu? Se é GG, quem sabe o GT, né? Então você pode hoje já fazer a sua aquisição, uma camiseta que tem duas finalidades. Uma é alguém lhe perguntar: ei, para aí, qual é o sentido do Natal? Você diz que você sabe, tem que saber explicar. Eu vou ajudar você hoje aqui no culto. E a segunda é levantar recursos para fazermos o nosso cantando Natal na praça. Aliás, vocês, sexta-feira tem ensaio, não é? Eu espero que todos vocês estejam cantando Natal. A Verônica estava ali, está por aí, também espero vocês todos lá, hein? Alguns já estão, né? E quem não está, vai estar, não é isso? Só que já garantiu a metade da bancada. Vamos ter um coro, muita qualidade, também quantidade, as crianças animadíssimas. Mais notícias você vai ver no Tijuca em Foco, que sai, se Deus quiser, até o final desta semana. Desejo então que, ao começarmos aqui essas celebrações natalinas, hoje com os coros reunidos, Otília Galvão e Cantares, nós possamos todos ser recordados da razão disso. Eu sempre digo que todo Natal, a tarefa de contar a história do Natal é nossa. Se nós não contarmos, não vai ser o shopping center que vai contar a história do Natal. Não vai ser a loja A ou B que diz que o Natal chegou. Chegaram as compras, chegou o período de compras, mas quem vai dizer que o Natal chegou somos nós. Se nós não falarmos, ninguém vai falar. Então vocês aqui vão usar a camiseta, não vão? E se um colega perguntar na escola: peraí, eu sei o sentido do Natal, qual é o sentido? Qual vai ser a resposta? Tem que estar com a resposta na ponta da língua, hein? Então para vocês vou dar a dica, hein? Só para vocês, hein? Use a camiseta e quando perguntarem eu digo: qual é o sentido do Natal? Jesus nasceu e morreu no meu lugar. Ah, eu quero saber mais, então vai lá na minha igreja. Pronto, para as crianças. Os adultos já sabem, né? Vão dar uma resposta mais completa. Dei aqui só um ensaiozinho com as crianças, certo? Para o dia 21 já temos convites aqui disponíveis, olha. Obra Malep, Marcelo Heróis Pinto, está aqui, você pode levar quantos você quiser para distribuir, vai ser na praça. No verso tem um mapinha, no site também, eu sei, o sentido do Natal também tem um mapa que vai andando junto, e colocamos aqui no verso o seguinte: se possível, traga a sua cadeira. Não temos como fornecer 1.500 cadeiras, então, cada um que quiser sentar-se, traga a sua cadeira, né? É uma providência para que tudo transcorra muitíssimo bem, com o coro das crianças, com o coro dos adultos, todas as idades, celebrando o Natal de Jesus Cristo, como nosso prazer de comunicar essa verdade e a nossa certeza de que esse compromisso nos pertence. Vamos falar do Natal de Jesus. Onde pudermos, como pudermos, porque essa é uma história que vale a pena a gente contar. Algum irmão aqui entre nós que completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo essa semana, quero dar graças a Deus. Temos uma irmã que se chama Maria Eduarda. Maria Eduarda. Quantos anos? 9. 9 anos. 9 anos também aqui, vamos ver quantos anos são. 9 também, Rui? 9 anos também? Não, 30 anos e 600 meses. Bom, cada um faz as contas aí, deixa isso para lá. 9 anos não, né? Também não. Parabéns então
Aqui temos a Maria Eduarda, Rui Xavier Assunção, a Karina, nos alegramos com todos. Há alguém conosco hoje pela... a irmã Adelita, 74 anos de batismo. Os mais antigos aqui conheceram a irmã Bina, né? A Albina, mas chamada como Bina, né? Que completou 100 anos, mora nos Estados Unidos, e a família gostaria de fazer esse registro aqui, está lá com os seus familiares. Alguém pela primeira vez conosco, fique em pé se houver, para receber um abraço nosso, senhor Guilherme, né? Então, para receber um abraço nosso aí. Há mais alguém pela primeira vez conosco? Então vamos todos ficar em pé e vamos dar graças a Deus. Irmão Fernando Santos virá aqui para orar neste instante, aqui pela Maria Eduarda, 9 aninhos, pelo Rui, 70Y, e pela Karina, vamos dizer assim, 15. Depois você pergunta, não é? Hã? 70 não. não, 70 é meses, aí cada faz as contas. Você não revelou o detalhe da coisa, você está segurando o jogo. Vai fazer conta? Não, 600 meses, dá quanto isso? 600 meses. Né? Faz logo aí, Rui, acaba com esse mistério, esse suspense. Qual a sua idade, Rui? Conta o crime logo. 80. 8.0. Estou na juventude veterana. Há controvérsias. Motivos de só para orar, né, Fernando? O dobro da sua idade, ou mais do que o dobro, né? Acho que mais. Mais do que o dobro. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, por essa manhã. Estamos na tua presença, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por cada vida, Senhor, que saiu das suas casas, Senhor, e chegou aqui, Senhor, para te cultuar, Pai. Que nessa manhã nós possamos receber, Senhor, de ti as tuas bênçãos, Senhor, a tua misericórdia e o teu amor, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, cada aniversariante, Senhor, que está aqui, Senhor. Tu possas conceder, Senhor, uma bênção, Senhor, especial nesse dia, Senhor, porque é mais um ano, Senhor, que eles completam, Senhor, na tua presença, Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. O aniversário de batismo também, Senhor, como é importante, Senhor, nós comemorarmos, Senhor, essa data. Te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, por estarmos mais uma vez, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Todos podem vir aqui, dar um abraço nos 80, nos 15, nos 9, nos 74. Neste Natal, nós estamos então recordando esta realidade do nascimento de Jesus Cristo. Quando Deus se fez carne, ou se encarnou, se tornou gente como cada um de nós. E o anjo, quando conversou então com José, disse: olha, José, Maria dará à luz um filho, e tu o chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O tema do culto de hoje, que entrelaça promessas feitas, e podemos lê-las no Antigo Testamento, com aquilo que aconteceu, que se realizou no Novo Testamento, é Emanuel. Essa é a palavra que quer dizer Deus está, ou Deus é conosco. Como diz um cântico que nós entoamos, Deus não mora longe lá no céu sem se importar conosco. Não, Deus mora conosco. O evangelista João diz que ele fez tabernáculo, cabana, casa conosco. Entre os deuses inventados pelo ser humano, nenhum é assim. Mas o Deus único e verdadeiro é assim. Há um rap que diz o seguinte: todos querem ser Deus, só Deus quis ser homem. E essa é uma verdade bastante profunda. Emanuel, a esperança
cristã do Emanuel, Deus conosco, abre nossos corações para adorar o Criador e andar em suas promessas. Vamos então cultuar a Deus com essa convicção, com essa certeza. Fiquemos em pé para então louvarmos ao Deus da criação, ao Deus da salvação, Deus de santidade, Deus de misericórdia. Vamos juntos ler o Salmo 145 nas porções selecionadas? Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as suas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Quando a Bíblia diz, teus santos te bendirão, está falando de mim e de você. Santo é todo aquele que deseja viver uma vida de santidade diante de Deus. O grande escritor já falecido John Stott escreveu um livro com o seguinte título: Ouça o Espírito, ouça o mundo. E agora a música coral vai nos dizer: olha o mundo. Assentemos-nos para participar. Olha
Como eu já mencionei, o Novo Testamento tem esse nome novo pela evidente razão que é um olhar diferente, um olhar agora sobre os fatos que já aconteceram, é uma narrativa do que aconteceu, é um texto que conta a realização das promessas. Promessas essas que estão no Antigo Testamento. Antigo porque foi o primeiro testamento. Antigo porque foi antes da manjedoura. Mas se você abrir o nosso boletim nas páginas 2 e 3, a primeira coluna, vai observar a primeira série de versículos do Antigo Testamento anunciando o nascimento de Jesus Cristo. E juntos a esses versículos do Antigo Testamento estão textos do Novo Testamento que mostram que as promessas deixaram de ser promessas e se tornaram realidades. Podemos ler todo o Antigo Testamento como uma preparação para o Novo Testamento. É importante dizermos isto porque às vezes nós lemos o Antigo Testamento e não lemos o Novo. Para quem leu o Antigo Testamento e não leu o Novo, o Messias ainda vem. Mas para quem leu o Antigo e leu o Novo, o Messias já veio. O Natal é a história da vinda do Messias. Anunciado esse Messias ao longo de todo o Antigo Testamento, em 350 vezes. Eu fiz uma seleção. A primeira parte está hoje aí. Coloquei aquelas que tinham o mesmo conteúdo juntas, ficando com 250. Mas são 350 textos claramente messiânicos no Antigo Testamento. E um deles nós vamos ler agora, preparando os nossos corações para ouvir Ó Vem, Emmanuel, uma música de Charles Wesley. Leamos então Isaías 2, como indicado em nossa ordem de culto. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Sim, ó vem Deus conosco. Vem,
quando você escutou agora, então, do texto bíblico, que um dia as nações não mais pegariam em armas para atacar outras nações, você pensou, que utopia, não é? É uma utopia. Até que as nações se convertam a Jesus. Mas se aplicarmos no plano pessoal, não brigarmos uns com os outros, dado nosso temperamento, também é uma utopia. Até permitirmos que o fruto do Espírito esteja presente nas nossas vidas. O Evangelho, portanto, é algo incômodo, porque nos fala daquilo que nós podemos ser. E a nossa oração é que Ele nos abençoe, para que sejamos aquilo que nós podemos ser. Segundo bloco de texto que vamos ler agora, vem de Isaías 60, versos 1, 2, 3 e 5, em que o poeta, em lugar de falar do futuro, já fala do futuro como tendo se realizado com a chegada do Messias. Leiamos. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e gritará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Levantai os vossos olhos. Quando eu leio esse texto, ouço essa canção, eu imagino Jesus próximo ao mar da Galileia, levantando os seus olhos e vendo os pobres, homens, mulheres, pais, mães, crianças, vindo para receber a mensagem de Jesus. Alguns, quem sabe, andando dias, porque havia um mestre que falava como se fosse Deus. Hoje temos o privilégio de ter essa palavra aqui conosco tão claramente, ao ponto de poder ser cantada, como ouviremos agora. Que Deus nos dê um coração agradecido pelo privilégio da palavra de Deus. Nós podemos, então, sabendo que Deus é conosco,
apresentar a Ele as nossas pessoais ou de outrem necessidades. As várias situações pelas quais nós vivemos, sobretudo em nossas famílias, às vezes nos fazem chorar, baixar as cabeças, cheios de tristeza. Essa é uma realidade. Infelizmente, essa é uma verdade. Ou por causa da doença, ou por causa do pecado. O problema é que a nossa liberdade para fazer o que não é correto não afeta somente a nós, também afeta os outros. Como um motorista embriagado, que não traz prejuízo apenas para a sua vida, mas para aqueles contra quem o seu carro colide. A liberdade humana nos coloca muitos desafios. É muito difícil, às vezes, nós aceitarmos que alguém de nossa família fez esta ou aquela escolha, porque sabemos quais são as consequências. Já conhecemos o roteiro da história. Mas o ser humano, embora sabendo disso, gosta de errar por si mesmo. É uma contingência da humana liberdade. Mas mesmo diante dela, nós podemos colocar essas pessoas, nos colocar, seja por razão, como eu disse, de pecado, escolha, ou de enfermidade, que muitas vezes independe de nós, podemos colocar diante de Deus. E é muito bom saber que Deus é soberano, o que também nos causa, às vezes, alguma dificuldade. O fato de Deus ser soberano quer dizer que nós não podemos controlá-lo, graças a Deus. Porque se nós pudéssemos controlá-lo, Ele não tinha controle sobre a história. Mas Ele tem todo o controle sobre a história. Isso inclui a nossa micro-história, a nossa história pessoal. É por isso que nós oramos. E como eu gosto de dizer, orar é a gente adentrar a atmosfera do mistério. Oramos e Deus decide, sempre amorosamente em sua sabedoria e em sua soberania. Quero trazer alguns motivos, além daqueles que estão no nosso boletim, aqueles nomes, além daqueles que eu tenho partilhado no nosso grupo de oração, pelo WhatsApp. Quero trazer alguns motivos. Nosso missionário Alessandro, com sua atuação naquele país, o Afeganistão, nos mandou uma mensagem dramática. Ele não está mais no país por ser impossível, está num país vizinho a 3 horas de distância para entrar. Porque hoje a maneira de atuar no Afeganistão é através dos próprios afegãos, que são capacitados para pregarem ao seu próprio povo, já que os estrangeiros estão banidos. Mas um destes, que é da própria terra, que foi levado a Jesus, que foi capacitado por Alessandro e sua equipe, tem enfrentado grandes dissabores, muitas ameaças. E antes de ontem, no ataque do Talibã, um deles foi assassinado. E um outro casal, Alessandro está buscando formas de enviá-lo ao Brasil, para um tempo de refrigério. Pediu então que nós orássemos por esse casal missionário local afegão, cujo nome não pode ser dito por razões óbvias, mas que Deus sabe, para que Deus os proteja. O segundo motivo de oração é o irmão Domingos Costa dos Santos. Mandou uma mensagem hoje pela manhã, quando vinha do rádio para cá, dizendo que não estava bem de saúde e rogava as nossas orações.
Vamos orar então pelo Domingos. Alguns aqui eu conheço, sempre no segundo banco. E o terceiro motivo é a irmã Solange Cardoso de Almeida. Ela está internada no Norte-Dor com linfoma de células B no estômago. E está passando então por um processo, deve ter começado ontem, de quimioterapia. Não é um caso cirúrgico, mas de quimioterapia e alguma outra providência que os médicos estão definindo ainda. É uma situação que requer muita oração, muita oração, muita oração. E ela pediu que eu pedisse isso aos irmãos que orassem por ela. Solange Cardoso de Abreu da Almeida, esposa do pastor Lael, pastor da Primeira de Brás de Pina, e mãe da Laélia e da Tímina, jovens aqui de nossa igreja. São esses 3 motivos, entre tantos outros. O pastor Roberto vai estar aqui agora e nós vamos orar a Deus. Você pode colocar o seu motivo, pode vir aqui à frente, pode ficar em pé, pode se ajoelhar. Nós talvez aqui não saibamos. Quem está ao seu lado talvez também não saiba. Mas Deus sabe. Se alguém ficar ao seu lado em pé e você sentir a vontade de abraçá-lo, faça isso também. Vamos colocar todos diante de Deus, levando a Ele então as nossas dificuldades. Que esse seja um tempo em que nos lembremos uns dos outros em oração. Oremos. Senhor, colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti, porque Tu és misericordioso e nós somos imperfeitos. Merecemos, ó Deus, pedimos a Ti, porque Tu és o Deus de misericórdia, Tu és um Deus de bondade, e olha para nós, mesmo, Senhor Deus, com todas as nossas imperfeições e os nossos pecados, tem cuidado, ó Pai, das nossas vidas e daqueles a quem amamos. Deus Todo-Poderoso, te suplicamos, ó Pai, por esses missionários, dito agora há pouco pelo pastor Israel. Não fazemos, Senhor Deus, ideia do que eles estão passando. Nós não estamos lá. Mas, ó Pai, pela mídia, temos ouvido e visto cenas horríveis, onde pessoas são decapitadas, onde mulheres cristãs são estupradas, onde crianças são assassinadas. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas pessoas, desses irmãos. Te pedimos, ó Pai, pelo amor que há em Ti, que Tu faças, ó Pai, a intervenção que for necessária nesses países, de acordo com o Teu querer, pois Tu és soberano. Também, Senhor, aqueles irmãos aqui da igreja, ou aqueles, Senhor Deus, que nos assistem através da internet, que estejam passando por algum problema, os quais também não conhecemos, que Tu possas agir também na vida deles, com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Ao irmão Domingos, à irmã Solange, aos irmãos, Senhor Deus, que se encontram de pé, ajoelhados, ou aqui à frente, que Tu possas, ó Pai, tocar com a Tua misericórdia na vida de cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender que todo poder, que toda cura, que toda misericórdia emana de Ti. Só o Senhor é Deus. E é a Ti, ó Pai, que neste momento nós recorremos, porque não há Deus igual a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, porque temos também a certeza de que sim, como Cristo um dia morreu e ressurgiu novamente para a vida,
para a glória, nós cremos também Cristo vivo em nossos corações, nos ajudando a suportar os momentos difíceis. Louvado seja então o teu nome, hoje e eternamente. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Nesse contexto, então, da oração, eu quero lembrar os irmãos que teremos a nossa vigília de oração no próximo sábado. A ideia, como já temos realizado, é começarmos em casa, tomando nosso último alimento às 22 horas, e a partir daí, então, nós nos dedicarmos à oração e ao sono, evidentemente. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, nos reunimos aqui na igreja. Famílias de joelho por suas famílias. Será então na próxima sexta, continuando no sábado, a partir das 7 horas da manhã. Todos são convidados a participar, sendo membros de nossa igreja ou não. Como os irmãos sabem, estamos aqui em nossa igreja em processo eleitoral. No Brasil já acabou. Estamos em pleno curso e a comissão de indicações vai dar agora então um relatório para a nossa participação. Relatório parcial da comissão de indicações. Resultado do recolhimento das fichas de indicações preenchidas pelos membros da igreja. A urna foi aberta conforme programado na terça-feira, 11/11, às 20h10. Fichas recebidas, 33. Fichas válidas, 28. Fichas inválidas, 5. Não tinham identificação do proponente. As 8 duplas formadas apuraram então os seguintes números de indicações: 24, 25, 30, 26, 18, 20, 34, 13, num total, portanto, de 190 indicações de nomes recebidas pela comissão. Média de indicações por ficha, 6,7 indicações por ficha. A distribuição das indicações foi a seguinte, resumindo: para a presidência, 24 indicações, 5 nomes foram indicados. Para a vice-presidência, 25 indicações, 10 nomes foram indicados. Para a secretaria, 30 indicações, 12 nomes foram indicados. Para a tesouraria, 26 indicações, 12 nomes indicados. Para o Conselho Fiscal, 18 indicações, 11 nomes indicados. Para a Comissão de Orçamento e Finanças, 20 indicações, 13 nomes indicados. Para a Comissão Jurídica, 34 indicações, 14 nomes indicados. Para o Corpo Diaconal, 13 indicações, 9 nomes indicados. Como resultado dos trabalhos de consulta desenvolvidos pelas duplas de contatos com estes membros, estamos convidando neste momento para apresentação pessoal à igreja nestes 2 cultos das 11 horas, nos domingos 30/11, hoje, e 7/12, domingo próximo, respectivamente, os seguintes irmãos que já aceitaram a indicação e que serão arrolados como candidatos aos cargos eletivos da igreja para o biênio 2015-2017, no pleito do domingo 14/12. Até hoje, domingo 30/11, estes são os indicados que aceitaram concorrer aos cargos. Alguns nomes, alguns irmãos ainda estão sendo sondados, e até o domingo próximo fecharemos então esta apresentação final. Convido a vir à frente primeiro o candidato
por enquanto o único candidato apresentado para a presidência, Humberto Martuchello de Oliveira Lima. Para a vice-presidência, Nelson Slá Galgu, Eldes Souza Milioli, Orcitávio Vitor dos Santos, Frederico Reiser de Macedo, Amaro Francisco Codá dos Santos. Para a secretaria, Helenice Magalhães de Melo, Aldiner Pérez de Oliveira, Ângela Maria Caetano Milioli. Para a tesouraria, Edmilson Rodrigues Bastos, Valdir Benício Maia, Marcos Davi Gomes, Marilena Magalhães de Castro. Para o Conselho Fiscal, Djanira Vasconcelos Barbosa Bueno, Genilze Pinheiro de Souza, Jorge Rodrigues de Carvalho, Paulo Rodrigues de Freitas. Para a Comissão de Orçamento e Finanças, Daniel Watson de Barros Struck, Amilce Simas Iose Codá dos Santos, Alcides Joaquim de Santana Júnior, Rafael Laíso Romão, Leonardo César Rocha Neves. Para a Comissão Jurídica, Marco Antônio Tábora Serva, Haroldo Rodrigues Alves de Melo, Carlos Alberto de Cássio, Hélida Monteiro da Costa, Eunice Rubim de Moura, Silésia Reiser de Macedo. Para o corpo diaconal, Jaqueline Loureiro Ransen Santos, Marta Vieira Cristo Barbosa da Silva, Roberto Heleno da Silva. Aqueles que porventura não se apresentaram, não estão presentes neste culto, terão a oportunidade de fazê-lo no próximo culto, quando novamente faremos esta chamada com outros nomes que porventura venham a ser acrescentados como resultado dos contatos que estão sendo feitos. No próximo domingo, dia 7/12, neste segundo culto, às 11 horas, com a inclusão dos novos nomes que tenham sido sondados e aceitos nos transcorrer desta semana, estaremos fazendo a segunda apresentação pessoal desses candidatos à igreja para o melhor transcurso de nosso pleito no domingo 14/12. A gratidão da Comissão de Indicações, representadas por Margarete Borges, relatora, Eduardo Carneiro, vice-relator, que agradece aos membros da igreja apresentados nesta manhã a presença e ao pastor a oportunidade deste relatório parcial. Muito grato. Obrigado a vocês, podem todos se assentar. Geralmente, por ocasião do Natal, nós falamos assim, Feliz Natal, não é? O que é um Feliz Natal? É ter profundo, filosófico. Ele disse que um Feliz Natal é ter um Feliz Natal. Perfeito, é isso mesmo. Agora, eu acho, vê se eu estou errado, que um Feliz Natal é ganhar presente. Não? Não é. O que é então? É dar presente? Também não? Tão profundas essas crianças hoje, hein?
Depois eu vou me reunir com vocês para aprender um pouquinho sobre isso. Mas eu quero sugerir que um Feliz Natal, neste Natal, seja doar alguma coisa para alguém. Você, por exemplo, pode doar os seus cabelos. Olha que lindos, olha. Não faça isso não, é só uma brincadeirinha. Eu gostaria de sugerir então que nós pensemos no Natal, neste como Natal da generosidade. Que nós façamos neste Natal alguma coisa que nós nunca fizemos antes. Aí cada um vai ter que escolher e perceber o que fez. Estamos criando muitas oportunidades. Essa camiseta é uma oportunidade. Você, por exemplo, está com essa camiseta aqui, né? Não com essa barriga aqui, que não está muito bonita, mas a camiseta, né? Eu sei o sentido do Natal. Está com ela na rua. Aí alguém pergunta, vai responder o quê? Diz aí então, qual é o sentido do Natal? Então, para vocês crianças, eu vou dizer. Hein? O nascimento de Jesus? É o nascimento de Jesus, não é? Mas podemos acrescentar que ele nasceu e morreu no meu lugar. Esse é o sentido do Natal, tá certo? Mas também podemos acrescentar outras respostas. Eu falei para as crianças uma resposta de criança para criança. Os adultos poderão ter uma resposta mais elaborada, mas o importante é que saiba o que responder. Então a minha sugestão é que esse Natal seja o Natal da generosidade. Quando você pega o Bom Dia Amigo e entrega 50 pessoas, por exemplo, são 50 pessoas que vão ouvir de Jesus o ano todo. É uma maneira de falar pelas montanhas, como naquela música. Mas teremos uma outra oportunidade que o pastor Alcenir vai nos falar agora, de como também podemos desejar Feliz Natal. No dia 13 de dezembro, meus irmãos, nossa igreja foi convidada, para fazer o Natal da Cristolândia ali na Central do Brasil. São 30 internos, mas em torno de 10 radicais que trabalham ali com aquele grupo, e a nossa igreja vai oferecer ali o jantar deles. Nós vamos levar um presente para cada um, são 30 homens, que estão ali internos, então a ideia é nós levarmos uma carteira com um cinto, o kit está em torno de R$40, cada de carteira e cinto. Então nós vamos precisar de 40 kits, mais o jantar que nós vamos oferecer com os alimentos, E a ideia é levar o melhor possível ali para aqueles homens, para que eles tenham realmente um Natal diferente. São pessoas que são abandonadas pelas famílias, estão à margem da sociedade, e a nossa igreja tem o privilégio de poder proporcionar a essas pessoas um aconchego, um carinho, um Natal diferente. Então a igreja é convidada a participar desse esforço. Então, se você sentir no seu coração o desejo de participar deste evento, você pode participar indo com a gente ou colaborando financeiramente para que a gente possa comprar tanto os alimentos quanto esse kit. Basta você pegar o envelope de dízimo e colocar Natal da Cristolândia. Então nós vamos identificar e todos os recursos serão utilizados para a compra dos alimentos e do kit, do presente que nós vamos ali oferecer. Obrigado, pastor Alcenir. Há, portanto, inúmeras oportunidades que a nossa igreja está criando. E você tem outras oportunidades. Hoje, por exemplo, às 5h30, teremos o culto do conforto, em que vamos receber pessoas que estão enlutadas e vamos orar por elas e ministrar a elas a palavra de Deus. E assim nós poderíamos observar outras realidades. O nosso Cantando Natal, voltando à praça, graças a Deus, dia 21, você poderá convidar muitas pessoas. Nós temos aqui os convites, repito, essa oportunidade, ao final você pode levar lá para o seu trabalho, pode levar lá para o seu prédio, para a sua escola, para que venham ouvir a história do Natal. Vai ser um coro grande, e grande na quantidade, grande na qualidade, com crianças e também com adultos. Gostaria que, ao final do ano, você olhasse para dezembro e dissesse: este foi o melhor Natal da minha vida. Não por aquilo que você recebeu, mas por aquilo que você deu. Seja afeto, seja uma coisa, seja um abraço, uma presença, uma maneira de tornar Deus
presente na vida das pessoas. Então, nesse sentimento, nós vamos agora, com o apoio aqui da Mariana e da Rebeca, nós vamos receber os seus dízimos e as suas ofertas. Fiquem firmes aqui, porque agora vocês vão conhecer um bebê. Segundo os pais desse bebê, o bebê mais lindo do ano. Não sei se é verdade, mas deve ser verdade, né? Que vocês, quando nasceram também, eram os mais lindos. Vocês nem sabiam olhar para a câmera, não é verdade? Quando vocês nasceram. Agora estão ficando espertinhos, né? Já sabem até se olhar lá na câmera, não é verdade? É isso mesmo, alegria. Então, eu chamo aqui o Bernardo, que virá com os seus pais, avós, nesta hora de alegria, nesta hora de felicidade, nesta hora de realização. Bernardo, sua mãe, Raquel, seu pai Marco e seus avós. Vamos orar, não é? Vamos orar. Eu vou pedir ao pastor André, então, que entregue ao Bernardo essa Bíblia do bebê. Vou pedir a todos que se coloquem em pé. E vou pedir ao vovô, pastor Antonino, que pegue então o Bernardo no seu colo e ore, pedindo a bênção de Deus, a condução de Deus, a graça de Deus sobre a vida do Bernardo. Venham aqui olhar, bem mais perto, para vocês verem como o Bernardo é simpático. Olha aí. Vocês foram assim um dia, sabiam? Foram. Alguns quase que são ainda, não é? Olha aí. Olha aqui. Que lindo, olha. Tem até um umbigo ele, sabiam? Vamos então orar agora, pastor Antonino, Márcio, demais aqui, pais, avós. Alguns não chegaram, eu esperei o máximo possível, mas não posso esperar mais, então depois vamos dar um abraço para vocês a posteriori, tá bom? Vamos orar então. Deus e Pai querido, aqui estamos com nossos corações muito felizes para te agradecer por mais uma bênção que tu nos dás. A vida de Bernardo, que vem como um presente teu para Raquel e Marco Antônio e para toda a família. Nós queremos, Senhor, nesta hora, apresentá-lo a Ti, pedindo sobre ele a Tua graça, as Tuas bênçãos. Que ele não apenas as receba, mas também seja instrumento para retransmiti-la a muitos outros. Amém. Portanto, que ele seja um instrumento em Tuas mãos. Amém. Nesta hora, quando
o apresentamos. Desejamos também, Senhor, que ele seja por Ti consagrado ao Teu querer. Amém. E que a cada dia da sua vida se possa contar bênçãos provenientes de Tuas dadivosas mãos. Nós Te agradecemos e pedimos sobre os seus pais toda a sabedoria que vem de Ti, para sempre cuidar, orientá-lo nos Teus caminhos, segundo os Teus propósitos. Nós Te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir agora às crianças, que abençoem o Bernardo. Vocês vão falar o seguinte: estão me ouvindo bem aqui? Bernardo, junto comigo. Não agora, Bernardo. Deus te abençoe e te guarde. Vamos então? Bernardo, Deus te abençoe e te guarde. E todos digam? Amém. Então, Bernardo pode ir. Vocês podem ir também para o culto com o pastor André e toda a equipe do Ministério de Crianças. Convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos ler 3 textos da Palavra de Deus. Textos que nos ajudam a entender o sentido do Natal. Vou compartilhar com os irmãos 2 pensamentos. O primeiro agora e o segundo daqui a alguns minutos. O primeiro texto é Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. O segundo texto é Lucas 1 e o terceiro texto é Apocalipse 12. Eu vou mencionar um a um ao tempo oportuno. Então, primeiramente, Gênesis 3. Nas suas bancadas há Bíblias na Nova Versão Internacional, mas eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência, da cobra, e a descendência dela, da mulher. Esta, isto é, a descendência da mulher, esmagará a sua cabeça, e você, cobra, picará o calcanhar da descendência dela, isto é, da mulher. O que temos aqui, portanto, é uma promessa de que um filho da mulher, sabemos que essa mulher, nesse caso na promessa, é Maria, esmagaria a cabeça da cobra, a cabeça da serpente. Mas também há uma lembrança de que esta cobra, ou essa serpente, iria picar, morder o calcanhar do descendente de Maria. Trocando em palavras mais claras, Jesus é o Filho de Deus, nascido de Maria, gerada pelo Espírito Santo. Jesus, portanto, é um descendente de Eva, aqui representando toda a humanidade. Quando Jesus viesse e morresse na cruz, a serpente, aqui simbolizando Satanás, seria esmagada.
Mas o preço pago por isso seria a morte de Jesus, isto é, o seu calcanhar ser pisado, não a sua cabeça, porque ele passou pela morte, mas não foi destruído pela morte, porque ressuscitou. Esta é a primeira promessa sobre a vinda do Messias que encontramos na palavra de Deus, entre tantas outras. O segundo texto que nos ajuda a entender o cumprimento dessa promessa é Lucas 1, 30 e 34. Lucas 1, a partir do versículo 30. Então o anjo continuou, era um diálogo dele com Maria. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou uma virgem. Selecionei apenas essa parte para mostrar como se relaciona com a promessa, que de uma mulher nasceria aquele que seria o Salvador do mundo, e se cumpriu em Jesus, nascido de Maria. O terceiro texto também nos ajuda a compreender essa promessa, como lemos em Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 7. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Meu primeiro pensamento é que, para nós compreendermos, entendermos, aceitarmos e vivermos que Deus cumpre as suas promessas conosco, precisamos ler a palavra dele. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que as promessas foram feitas e as promessas foram cumpridas. É importante que, ao lermos a Bíblia, nós busquemos lê-la toda, porque a Bíblia se explica a si mesma. Esses textos que eu li estão encadeados, mostrando então que uma promessa aparentemente ininteligível, incompreensível, a própria Bíblia vai esclarecendo e vamos entendendo o que significa cada uma dessas passagens. Isso se aplica no plano da grande revelação de Deus, mas se aplica no plano de nossas próprias vidas. Deus cumpre as suas promessas. Uma das formas de as cumprir é responder às nossas orações. E quando lemos a Bíblia, nós aprendemos, por exemplo, sobre o tempo que Deus responde às orações. Quantos anos esperou Isaac que Deus respondesse a sua oração para lhe dar um filho? 20 anos. Bem, essa nós não queremos, não. 20 anos para Deus responder a nossa oração? Não, não é? Mas nós encontramos em Jeremias 42, verso 7, que depois de vir um pessoal pedir a Jeremias que orasse por eles, o texto diz: 10 dias depois Deus me respondeu. Essa é boa, 10 dias a gente aguenta esperar. Mas também lemos em Daniel 9, 21, que Daniel estava orando e antes de acabar a oração, Deus já respondeu. Claro, essa é a oração perfeita, a resposta assim divina. As demais, sim, Deus age conosco das mais diferentes maneiras. Como sabemos disto? Lendo a Bíblia.
Eu quero estimular você que tem sido um leitor da Bíblia, e temos aqui muitas pessoas que têm lido conosco. Vamos começar agora a 11ª jornada, no dia 4 de janeiro. Vamos ter 7 cultos aqui, vamos ler parte da Bíblia ao longo daqueles cultos, a continuar lendo a Bíblia. E se há aqui alguma pessoa, desta igreja ou de outra, que não leu ainda a Bíblia toda, receba o desafio desta manhã. E diz assim: eu vou ler a Bíblia toda. Ah, mas eu não consigo compreender. Nossa igreja providencia recursos para ajudar você a entender. Eu não tenho tempo, ninguém tem tempo. Para ler a Bíblia temos que tirar alguma coisa que nós fazemos para dedicar tempo a essa leitura. Mas se você quiser, se você desejar, decidir e se organizar, você vai ler a Bíblia. Porque nela não só conhecemos como a promessa do Messias se realizou, como entendemos o que ele tem para nos dizer. Por isso o coro vai cantar uma música agora que fala sobre a encarnação de Jesus, o modo como Deus se tornou humano. E uma das expressões fala do modo como devemos nos colocar diante de Deus, do modo como devemos esperar a resposta de Deus. E a letra diz no seu título exatamente o seguinte: em silêncio toda a carne. O nosso problema, o meu, não posso falar por você, mas do meu, é que às vezes eu quero ouvir a resposta de Deus, mas não fico em silêncio para ouvir. Não é que Deus não fale, eu aqui não ouço. Em silêncio toda a carne. Onde morrer
Isaías, lemos ainda outra promessa corroborada no Evangelho de Mateus, como leremos agora. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Pois a
Porque Cristo, este Emanuel, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe paz. Se o primeiro pensamento foi para entendermos as promessas de Deus, tanto em relação a Jesus como a cada um de nós, precisamos ler a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamentos. O segundo é que o Natal é o projeto de Deus para nós. O Natal não é algo casual na história. Tanto não é que foi anunciado milênios antes. O Natal é a expressão maior do amor de Deus, que ao longo, como lemos no Antigo Testamento,
atraiu o homem para si. Quando nós lemos os capítulos 1 e 2, sobretudo o 2 de Gênesis, nós vemos que havia uma relação de harmonia entre o Criador e os seus filhos. Eis que, no entanto, ouvindo a voz sedutora da cobra, da serpente, o homem escolheu deixar a presença de Deus. Aquele convívio harmonioso que havia, segundo as narrativas mais antigas, na viração do dia, em que o Criador vinha conversar com as suas criações, desapareceu, porque o homem tomou uma outra decisão. O homem decidiu ser igual a Deus, e quando o homem decidiu ser igual a Deus, se tornou igual àquele que o tentou. Mas Deus nunca desistiu do ser humano. Quando vamos lendo o Antigo Testamento, nessa perspectiva do progresso, desse modo de Deus mostrar o seu amor, vamos percebendo que em momento algum ele desistiu. Eu estou acabando de ler Jeremias. Jeremias nos mostra que o povo estava indo para o cativeiro, porque a despeito de todas as advertências, escolheu ir para o cativeiro. Mas mesmo nesses momentos em que Deus afirma que o povo vai para o cativeiro, ele diz: eu vou trazer vocês de volta. O Natal é isso. Deus não desistiu de nós. Então, depois dos profetas, depois dos sacerdotes, depois da lei, em que o homem aceitava e aos poucos ia abandonando, veio Deus mesmo. O poético capítulo 1 de João, o Evangelho de João, nos fala que ele fez morada, tabernáculo, residência conosco. Quando ele nasce, então, como um bebê simples, numa manjedoura simples, no chão de uma casa simples, no ventre de uma mulher simples, vivendo de modo simples, com o simples da terra, Deus se mostrou completamente humano para que nós pudéssemos tocá-lo. Deus não é inefável, inalcançável. No Natal se tornou tocável. Por isso eu gosto muito de uma expressão, mais ou menos assim: quando você tem alguma dúvida sobre Deus, seja sobre a sua existência, seja sobre o seu amor, seja sobre a sua graça, olhe para Jesus. Eu faço isso. Quando a dúvida me assalta, às vezes me vem, eu olho para Jesus. Jesus é o Deus tornado gente. Jesus é o Deus na persona humana, completamente Deus e completamente humano. Sobretudo, você e eu podemos olhar em Jesus o que Deus quer que nós sejamos. Eu e você podemos olhar para Jesus e ver o quanto nós somos amados por Deus, ao ponto de nascer num coxo onde os animais tomavam as suas refeições. Deus é assim. Um dos textos mais lindos da Bíblia encontramos em Êxodo capítulo 3, quando diante do clamor do povo de Israel escravo, ele diz que se inclinou para nos ouvir. Deus é aquele que se inclina. Na linguagem mais comum, que se abaixa para nos escutar. Permita-me uma comparação pessoal. Eu sou surdo do lado esquerdo.
Só escuto do lado direito. 100%, 200% do lado direito. Quando eu estou em algum lugar, num restaurante, numa sala, eu me posiciono de tal maneira que eu fico sempre com o meu ouvido direito para as vozes. Já é automático. Estou na rua, eu pego o lado direito. Só quero usar essa imagem para dizer o seguinte: Deus, para nos ouvir, Ele escuta perfeitamente dos dois ouvidos. Mas Ele está muito alto, Ele é excelente, Ele é majestoso, como cantamos, lemos agora há pouco, Ele é magnificente. Mas Ele se abaixa. Como o pai que vai levar, ou a mãe que vai levar o seu filho para a escola, e quando estão voltando, ele vem contando tudo o que aconteceu no dia. E o pai muitas vezes se abaixa um pouquinho. O que foi, meu filho, que você falou? Para poder ouvir, poder dialogar, poder conversar. O Natal é Deus se abaixando. Quem sabe se rebaixando ao nosso nível, para ser Deus conosco. É uma festa, o Natal, mas é mais do que uma festa. É uma celebração, o Natal, mas é mais do que uma celebração. É o projeto de Deus. E Efésios, como lemos agora há pouco, diz que ele evangelizou paz. Evangelizar quer dizer, como vocês sabem, dar boas notícias. Ele nos trouxe as boas notícias da paz, porque Satanás trouxe a guerra, e o homem sumiu. Mas Deus sempre, com cordas humanas, diz um dos profetas, os atraiu. Deus está sempre nos atraindo, como diz o que nós cantamos, é o ímã que nos atrai. Deus quer que nós vivamos com Ele em paz. E essa paz foi feita na manjedoura, sobre a qual está fincada a cruz, na qual Jesus abre os seus braços para dizer: vem. Nós cantamos, ó, vem Emanuel, mas Deus diz: vem Israel, vem Ângela, vem, cada um para viver em paz comigo. O Natal é o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Por isso nós podemos refletir sobre isso e podemos então cantar a maravilha da graça de Deus revelada na manjedoura, revelada no Natal de Jesus. Vamos cantar em pé que o Salvador chegou.
Adore a Deus contando esta história. Adore a Deus dizendo que você sabe o sentido do Natal. Adore a Deus. Que agora então, o amor de Deus, o Pai, que nos deu o seu Filho para que pudéssemos ser salvos. A graça do Filho que nos evangelizou, paz, e podemos ter acesso direto ao Pai. E a comunhão do Espírito Santo, do Pai e do Filho, nos una no mesmo ideal de proclamar Jesus como o Salvador. É a nossa oração que todos fazemos agora. Saindo os coristas, podemos todos nós sair. Lembro-lhes que amanhã temos culto às 19 horas, bem como também na quinta-feira, com o pastor Zé Maurício e Alcenir na segunda, Zé Maurício na quinta-feira. Os livros Bom Dia Amigo, as camisetas e os convites estão à sua disposição. Esperamos ver os irmãos hoje às 5h30 da tarde ou às 7h30 da noite.